no Moodle, tá? Ok. No Moodle não, né? Pronto, está sendo gravado. Eu vou compartilhar a minha tela, que daí eu já mostro lá. Tela cheia, esta tela. Tá enxergando aqui a minha tela, que tá com o Moodle aparecendo? Sim. Tá, perfeito. Bora lá. Me pergunte então de novo, por favor. Bom, então eu estava na dúvida qual que é a diferença das fórmulas de variância que está no formulário da área 1 e no formulário da área 2. Perfeito. Vamos abrir os dois formulários e aí a gente entende a diferença, tá? O formulário 2 já está aberto aqui. O formulário da área 1, perdão, tá? O formulário da área 3. Tá? Aqui é o da área 1 e vamos abrir o da área 2 também. Então, vou botar em ordem aqui. Formulário da área 1, formulário da área 2, aumentando. E aqui, então, conteúdo para nossa área, tá? Aqui na área 1, o início bem no nosso início da disciplina, né? Que é a primeira parte lá. Lembra que a gente divide o nosso conteúdo, a estatística, né? Em duas partes, a descritiva e a inferência, tá? A descritiva é visto lá na primeira área, quase toda a primeira área. O finalzinho da primeira área, a gente inicia a probabilidade. O que é a probabilidade? A probabilidade faz a cola entre a descritiva e a inferência, tá? Tanto a descritiva quanto a parte da inferência, a gente está falando, então, sobre o ponto de vista da estatística, e a estatística toma decisões, chega a conclusões, né? Então, tira informações dos dados, estes dados sendo dados de amostras, tá? Mas daí tu me pergunta, bom, mas na área 2 apareceu uma forma diferente para variância. Sim, porque na área 2 a gente estava falando em probabilidade. E probabilidade a gente vai falar em termos populacionais, porque é justamente essa cola entre as duas áreas. É só a gente entendendo em termos de população, ou seja, estimando probabilidades, calculando as probabilidades, é que a gente consegue, então, identificar, calcular, né, e estimar a chance de erro ao estar concluindo da amostra para a população, que é justamente o que a gente faz lá na área 1, quando a gente faz descritiva, a gente pega os nossos dados da amostra e tira o primeiro resumo, calcula medidas, né, que nem tu falou agora a variância, então calculo média, calculo variância, calculo desvio, faço tabelas, faço gráficos. Mas a minha pesquisa, apesar dela estar, né, quase 100% das pesquisas, né, baseado em dados amostrais, o nosso objetivo de pesquisa, as nossas hipóteses, as nossas perguntas a serem respondidas, são baseadas em responder, né, para a população. Então, eu preciso fazer essa passagem. E essa passagem é justamente o nosso objetivo lá na inferência. Então, a inferência, né, a definição de inferência, é a gente concluir para o todo, para a população, tendo como base uma parte dessa população, a nossa amostra. Que a gente começou a entender ela, começou a descrever ela lá na primeira parte, na descritiva, tá? Mas para fazer essa passagem, né, então sempre que a gente conclui para o todo, usando, né, como base uma parte desse todo, existe a chance de erro. E por isso que a gente estuda a probabilidade. Então, a probabilidade é a ideia de estudar, né, as distribuições do ponto de vista população. E aí a variância é diferente. Lembra lá na área 1 que a gente falava em dividir por N ou dividir por N menos 1? Você vai lembrar disso. Não sei nem se a gente coloca aqui no formulário. Acho que no formulário a gente já coloca direto a variância, ó, já coloca o N menos 1, porque a gente está falando em termos amostrais. Porque basicamente é isso que a gente vai calcular na vida real, quando a gente for fazer pesquisa. Porque o que a gente tem de dados são dados de amostra, dados amostrais. E por isso, qualquer medida que eu for fazer é da amostra. Então, eu vou calcular a variância amostral, que é dividido por N menos 1, tá? Então, é essa que vocês vão fazer. Mas por que, então, que na área 2 apareceu uma variância lá diferente? Porque esta, vamos lá procurar ela. Acho que ela aparece mais para baixo aqui. Ó, aqui a gente começa, também ela aparece aqui na variância amostral, mas mais para baixo, não, aqui, estimação. Acho que é mais para cima que a gente fala na variância... Mas, professora, nessa variância amostral desse formulário aí mesmo, a fórmula já é diferente. Sim, ali? Perdão, Sim, deixa eu ver. em vez de estar multiplicado por N, está dividido. Não, tá aqui o N menos 1. Mas nessa direita aí. Aqui é só uma transformação, tá? Por quê? Veja só.
pensa lá num conjunto de dados bem grande. Eu pegar cada valor, diminuir da média, pegar essa diferença, colocar ao quadrado, depois somar todas essas N diferenças, dá um cálculo, né, dá mais trabalho, tá? Dá mais calculeira. E se a gente transformar esse, lembram lá do binômio, né, que a gente bota quadrado do primeiro, menos quadrado do, né, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo? Lembra disso? Se a gente pegar esta expressão e trabalhar com ela, a gente chega nesta fórmula aqui. Mas que dá menos no cálculo. formulário, essa mesma transformada tá diferente. Em vez de ser a somatória de x ao quadrado menos, daí tá menos n vezes esse parêntese que tá em cima. Não tá essa fração. Tá multiplicando em vez disso. Isso na 1 aqui? Transformada é diferente. Tá, é que na verdade assim, ó, quer ver? Se eu pegar esse somatório de x ao quadrado, tá? Pensa assim, ó, somatório de x dividido por n, não é a média? Sim. Sim. Então, se eu colocar ele ao quadrado e multiplicar e dividir, bota aqui, ó, bota n dividido por n, aqui do ladinho, n dividido por n, tá? Imagina que n dividido por n. O que a gente vai ter embaixo? N ao quadrado, porque eu vou ter n neste meu denominador. Vamos botar aqui do lado de cá, tá? Pensa que aqui do ladinho, em cima da expressão, eu tenho n sobre n. Ok? Este n de baixo com esse n de cima vai dar n ao quadrado. Certo? Então, é como se eu tivesse dois denominadores. Um eu estou somando x e dividindo por n, e no outro eu vou ter somatório de x dividido por n. Estou abrindo esse somatório de x aqui, né? Ao quadrado. Então, eu tenho somatório de x vezes somatório de x. Tirei o quadrado. Vou botar somatório de x vezes somatório de x. E aqui eu vou ter n sobre n. Eu não tenho duas vezes somatório de x sobre n? Sim. Que dá média, somatório de x sobre n é média. Então, eu tenho média vezes média. Média ao quadrado. E aí, no momento que eu fiz somatório de x dividido por n, o somatório de x dividido por n, vai sobrar um n em cima desse n sobre n que a gente colocou ali, vezes média ao quadrado, que é essa que está aqui, ó. N vezes média ao quadrado. Tá certo, então pode usar qualquer uma dessas Qualquer uma duas. das duas. Tem que dar o mesmo resultado, tá? Pode até brincar lá. Pode usar essa, que é a fórmula de definição, como a gente viu lá no vídeo, né? Que a gente entende de onde é que sai. É a ideia de medir espaçamento, né? Desvios, distância das medidas em relação à média, mas que se a gente só somar elas vai dar zero, então a gente coloca ao quadrado. Lembra tudo isso? Aquele raciocínio inicial. Que isso aqui a gente tem que dividir por n menos 1, porque é uma forma, então, da gente não subestimar, né, a variabilidade, a variância amostral, né, como é que é? Calcular a variância e não subestimar ela na hora que for fazer a inferência, então divide por n menos 1 e não por n, só dividimos por n quando for populacional, e que se a gente trabalhar com isso aqui, quadrado primeiro, menos duas vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo, mexer com essa expressão, a gente vai chegar nisto aqui. Na verdade, então, a gente chega antes nisto aqui, ó. Mas se a gente colocar o n sobre n, vai acontecer isso que a gente acabou de ver. Mas x, somatório de x sobre n, somatório de x sobre n, que é média e média. Média ao quadrado. E sobra o nzinho multiplicando. Então, melhorando ainda essa expressão, a gente chega nisso aqui. N vezes a média ao quadrado. Tá? Entendi. Qualquer uma Obrigado. das três, então, tu chega no mesmo resultado. Eu achei que a tua dúvida inicial era outra, né? De por que a gente divide por n, por que a gente divide n menos 1. Tá? Sim, mas Aqui, agora então, o é nosso é só um sempre n menos 1. trabalhar. Oi? O nosso é sempre n menos 1 agora, né? Sempre, sempre. Vida real vai ser n menos 1, tá? Porque vida real que a gente vai ter é amostra. Então, tu vai ver, na verdade, que quando a amostra for muito, 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 muito grande, dividir, pensa lá, sei lá, é 1000 o tamanho da minha amostra. Dividir por 1000 ou por 999 vai dar quase diferença nenhuma. Mas a definição da fórmula da variância amostral é dividir por n menos 1, tá? Certo. Muito obrigado. Tem de quê? Mais alguma dúvida? Tem mais alguém na sala? Não, só tu. Eu fico Sora. Oi, feliz. Sora. Não sei se eu fico feliz ou não, né? Mas eu acho que eu posso ficar feliz, porque daí são. O pessoal tá sem dúvidas. Me diz, tem mais alguma? Sim, então, será que não tem algum exemplo de p-valor que a senhora podia fazer? Então, deixa eu já indicar, fica gravado aqui. Eu organizei os vídeos, tá? Das nossas lives anteriores. Então, se a gente chegar aqui num vídeo, esse não é.
Aqui, ó, as duas lives. Essas duas lives aqui, só vou tirar aqui para não dar som. Parei. Aqui embaixo, ó, eu coloquei comentários, tá? E apareceu aqui nas dúvidas coisas bem interessantes, tá? Então, depois aí eu indico tu dar uma olhadinha, tu vai ver que vai aparecer o p-valor aqui, tá? Ok. Primeiro aqui, né, na hora que eu coloquei, ó, neste vídeo aqui, então esse aqui é do ano passado, finalzinho do ERE, um aluno pediu para fazer uma revisãozão de todos os testes. Então, se eu pegar um problema, como é que eu vou saber se é teste de média, de proporção, de variância, ou ainda do coeficiente de correlação, né, que também aparece teste lá. Então, ou se é uma, duas médias, uma, duas variâncias, uma, duas proporções. Eu faço uma revisãozão aqui neste minuto. Então, é só clicar aqui, ó, então, se vocês forem aqui, ó, vai chegar exatamente na dúvida desse aluno, tá? Onde daí eu sigo aqui explicando, dou uma revisãozão, tá? Outra coisa aqui que foi interessante é uma aluna só que me pergunta sobre o uso do formulário, né? E foi mais ou menos, não é mais ou menos, mas é tipo a ideia que tu trouxe, né? Eu, na hora da prova, eu vou ter o formulário, né? Então, como é que eu me viro nesse formulário? Porque eu não entendi essa forma, né? E é importante vocês usarem o formulário agora para estudar para a prova, porque é ele que vocês vão ter lá no dia da prova presencial, porque é ele que a gente entrega, assim como as tabelas, tá? E aí, neste outro vídeo, que é 23, do início do ano, então é a turma anterior a de vocês, né? Assim como essa live agora contigo vai aparecer aqui daqui a pouquinho, né? Quando a gente terminar a live e eu salvar essa gravação, vai vir para cá e eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então, aluno aqui fez duas perguntas, dois alunos fizeram duas perguntas que eu acho que ajuda o teto a questão de p-valor, tá? Primeiro, ele perguntou quando identificar quando é um teste unilateral e bilateral, e isso é importante. Então, não me lembro se é nesse exemplo ou nesse exemplo que a gente calcula, tá? Nesse exemplo ali que eu dou, resolvendo, né, essas duas dúvidas, que eu peguei um exemplo lá que tinha p-valor para calcular e calculei. Mas vamos pegar, a gente vai procurando aí um exercício que eu faço contigo de novo aqui, tá? E aí, dependendo se o teste é unilateral ou bilateral, o cálculo do p-valor é diferente. Não é que ele é diferente, né? Se ele for unilateral, eu não multiplico por 2, mas se ele for bilateral, o valor que eu calcular da probabilidade lá da cauda, da distribuição, eu preciso multiplicar por 2, porque o meu teste é bilateral, ou seja, na sua definição existem duas caudas. Pode ser maior, pode ser menor, tá? Então, esse é o cuidado que eu chamo a atenção aqui. E o outro aqui é uma pergunta sobre quando eu estou olhando meu alfa. Quando que eu vou dividir? Quando que eu não vou dividir? Como é que eu procuro ele na T? Como é que eu procuro ele na Z? Como é que eu procuro ele na Q quadrado? Tá? Então, para ficar registrado aqui nesse vídeo que existem outros vídeos já dentro do canal que ajudam a tirar essas dúvidas, tá? Quer me dizer algum exemplo que daí eu olhe contigo? Quem sabe? Posso dar uma procurada aqui. Bora lá. Tem aquele exemplo do medicamento com as diferenças do quiz. No quiz. No É. quiz da área. O segundo quiz? Das médias ou o terceiro? Os medicamentos deve ser do. 3.2, eu Compara. acho. 3.2. Ops, lista não. Quiz. Entrei no lugar errado. Quiz. Eu vou abrir aqui, daí tu me diz se tu identifica ele. Opa, não é aqui. Eu tenho que visualizar. Visualizar. Que eu acho que deixou meio confuso em relação ao p-valor é que ele sempre foi resolvido no Excel, né? Mas a Aham, gente vai ter tá, que resolver à mão. exato. Mas acho que não é esse aqui. Ou talvez seja Ficou diferente, aqui é o parecido do esse mesmo. ônibus. Hã? Acho que era numa ideia assim mesmo, parecida. Vou pedir outra visualização prévia aqui para ver se Peraí. aparece esse exemplo do medicamento. Mas acho que não. Não, mas acho que deve ter a mesma coisa. Tá. Vamos fazer esse aqui então do ônibus do carro. É que esse aqui eu fiz até num vídeo aqui. Esse é o quiz 3.2, questão 2. Se eu não me engano, tá aqui resolvido também, tá? Quiz. Aqui, ó, nesse aqui. 3.2. Depois eu dou uma olhada. Então, Eita, direto, cheio de anúncios.
Ó, esse é o do ônibus e do carro que eu fiz, tá? Lá no finalzinho, mas eu vou pegar outro, tá? Porque esse aqui eu resolvi, calculei o p-valor, tudo, tá? Então, acho que é interessante a gente pegar um outro exemplo. Vamos tentar um outro exemplo. Vamos ver se no quiz 2, 3.3 aparece também algum exercício nesse estilo. A gente tem um exercício diferente aqui já resolvido. Ó, esse aqui pede p-valor, ó. P-valor. E este de baixo também pede. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse aqui de proporção, tá? E aí a gente resolve. Em uma pesquisa, 1.266 pessoas, de 1.544 selecionados aleatoriamente, disseram que digitar enquanto dirige um carro deveria ser ilegal, tá? Considerando um teste, então, que usa a significância de 1%, para testar a afirmativa de que mais de 80% das pessoas acreditam que digitar enquanto se dirige o carro deveria ser ilegal, tá? Então, a gente tem aqui, eu vou abrir um Excel para a gente fazer as continhas. Abrir um novo. Deixa eu tirar isso aqui daqui. E aí eu vou diminuir para pegando as informações do problema. Aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é o nosso N, primeira informação, tá? Nosso N, não, primeiro vamos nas nossas hipóteses. H0. H0 é sempre igual π, H0, nosso parâmetro aqui é π, então eu vou escrever π, igual ao valor ali de teste. Ó, ele está querendo saber se é maior que 80%. Que as pessoas acham, né? Mais de 80% das pessoas acham que é ilegal dirigir, né? Digitar enquanto dirige. Então, a H0 é sempre igualdade, 0,8. E a nossa H1, hipótese alternativa, H1, é que esse π, então, é maior de 0,8, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem, o nosso N é 1.544. A gente tem o nosso X, que é a quantidade de pessoas que concordam que isso deveria ser ilegal, que acham que digitar deveria ser ilegal, digitar enquanto dirige deveria ser legal, é 1.266 pessoas, e com isso a gente acha o nosso P estimado, que vai ser a divisão entre esses dois valores. Isso dividido por isso, né? O X dividido por P. Quase 82%, tá? Então, essa é a nossa estimativa. O que a gente tem, então, para resolver? Indo lá, então, no nosso conteúdo, vou abrir aqui uma nova tela. A gente tem, então, um teste para uma proporção. Abaixo. Teste para proporções, tá? Onde a gente viu aqui, ó, uma e duas proporções, que o teste para uma proporção é calculando essa estatística de teste aqui, ó. Então, vê que a gente tem tudinho já lá. Eu tenho que calcular uma estatística Z, o meu P estimado, que deu aquele quase 0,82, que está lá, e o nosso π, né, que é o valor de teste, o nosso 0,8. Então, eu só preciso pegar meu Excel, que foi lá para trás. Cadê você, querido? Aqui, tá aqui. E calcular esse meu Z. Então, Z calculado, igual. É igual, em cima, este P menos 0,8 dividido pela raiz. E embaixo a gente tem 0,8 vezes 1 menos 0,8, então eu vou abrir outro parênteses. 0,8 que multiplica 1 menos 0,8, vamos pecar pelos excessos aqui de parênteses, tá? Fecho e divido pelo nosso N, que é 1.544, e fecho a raiz. A princípio, fechamos todos os... E tá ali, ó, esse é o nosso Z, tá? 1,9595, tá? Bom, voltei lá para a questão, deixa eu diminuir aqui e voltar para a questão. Quiz. Aqui. Tá. Respondendo as questões ali, né? Então, primeiro ele pergunta qual é o teste que a gente tem que fazer, eu não consigo diminuir mais.
Primeiro ele pergunta qual é o teste que eu tenho que fazer, é um teste Z, porque é um teste para proporção. Depois, se é um teste unilateral ou bilateral, ele é um teste unilateral, tá? Qual é o valor crítico, né, na nossa estatística, já vamos lá buscar isso, e qual é o valor da estatística de teste. Esse é o nosso valor da estatística de teste. Esse 1,96, né, 95, 96, quase 1,96, tá? Opa, não, tô na questão errada, é a de baixo aqui, é essa aqui. Eita. Tá aqui. Esse é o nosso problema, tá? O valor crítico da nossa questão, para eu saber, né, o valor crítico do teste. Para eu fazer, né, para eu saber o valor crítico, eu preciso saber qual é o nosso p-valor, tá? Qual é o nosso alfa. E aí tá dito lá, ó. Então, considere um teste de hipótese que usa nível de significância de 0,01. Então, vou botar aqui, mais para baixo, inserir o nosso alfa. Alfa é 1%, 1% não, perdão, 10%, 0,1. Tá? Então, a 10% ou 0,1, ele quer que a gente teste essa hipótese, tá? Então, o meu Z crítico, eu vou procurar na tabela, né? Vocês não vão ter Excel na hora, então vamos usar a tabela para fazer essa parte agora, tá? Então, primeiro, o nosso Z crítico, tabela, tá aqui as nossas tabelas, tá? Então, estamos na Z, porque é um teste, depois eu posso pegar um exemplo de T, tá? Para também mostrar como é que eu faço isso. Então, na Z, eu quero que as minhas duas caudas somadas dê aquele nosso 10%. Então, eu vou ter 5% na cauda da direita, perdão, é um teste unilateral, né? Perdão. É um teste unilateral à direita. Deixa eu voltar aqui no meu Excel para mostrar. Ó, então, eu tenho teste unilateral à direita. Então, todo o meu 10% vai estar lá na cauda da direita, tá? Então, só do lado de cá, nessa cauda, então vamos imaginar esse branquinho pintado aqui, né? É 10%, tá? Que é todo o meu alfa na cauda da direita, por ser um teste unilateral. Então, essa areazinha aqui de 0 até esse Z, se essa cauda aqui vale 10%, essa aqui vai valer 40%. Certo, Leonardo? Porque metade Sim. da distribuição é 50, tá? O 0,5. Esta área pintada é sempre o recheio da tabela. Então, a área de dentro do desenho é a área que está dentro, é o valor que está dentro da tabela. Este Z aqui, que está do lado de fora do desenho, é o que eu vou achar do lado de fora na tabela. Então, eu tenho que procurar não o meu 10%, que é o meu alfa, que é a cauda, e sim o valor da área pintada. Então, eu não vou procurar o 10, eu vou procurar o 40. Então, na Z, como é que eu procuro? Vou tentar achar o valor mais próximo de 40. Então, se eu ir indo aqui, ó, esses dois valores são os valores que estão lá abraçando 40, né? 0,3997 ou 0,4015. Esse aqui está mais perto, concorda? Deixa eu selecionar. Esse aqui está mais perto do nosso 40 para a área pintadinha. Ok? Sim. Este valor é 1,28. Certo? Então, esse valorzinho Z aqui é 1,28, que é justamente o Tem que que ele está fazer me a média daí? perguntando aqui. Oi? Não seria 185? Faz a média daí dos dois? Poderia ser, tá? Mas aqui nesse caso está muito mais perto do valor antes. A gente faz a média quando está bem no meio do caminho. Deixa eu Entendi. mostrar aí. Entendeu? Tá bem pertinho do outro, né? Concorda? Sim. Então, o nosso valor é 1,28, é isso? Me perdi. Acho que Sim. era, né? Que eu tinha marcado aqui. Quando eu puxei, ele caiu ali. De novo, aqui. Então, nosso Z crítico. Eita. Z crítico. Crítico é 1,28. Então, se a gente pensar no desenho, ó, vou voltar ali no nosso desenho, tá? Aqui. Esse, vamos supor que seja o nosso desenho lá na hora da prova, né? Então, dica, sempre desenha na tabela, né? No teu desenho lá, na tua prova, perdão, o que tu tá decidindo. Então, botou ali o nosso 1%, isso aqui era o nosso 40%, fui lá na tabela e achei que esse Z crítico é o que divide o alfa, então, esse Z crítico é 1,28. O nosso Z calculado deu quase 1,96, né? 1,95, 95, 98, tá? Então, arredondando 1,96. Onde é que cai 1,96 aqui? Para cá do nosso 1,28 ou para cá do nosso 1,28? Cai na cauda aqui, né? Na parte extrema.
certo? Sim. Então, quando ele cai na área onde está o meu alfa, quando ele cai além, né, do valor crítico, a nossa decisão é rejeitar H0, que é uma das perguntinhas que estava ali, né? Se a gente rejeita ou não rejeita H0, tá? Mas eu também posso decidir se eu rejeito ou não rejeito H0 calculando o p-valor, certo? Como que a gente calcula o p-valor na Z? Então, vamos fazer o caminho inverso agora. Aí eu tenho que ir para procurar o p-valor com base no Z calculado, tá? Então, veja, Z crítico está associado com alfa, né? Então, o valor crítico, T crítico, a mesma coisa, tá? Então, aqui no caso da tabela Z, o Z crítico está relacionado ao alfa, que a gente define, perdão, que a gente define antes mesmo de coletar os dados. O calculado, ele é obtido a partir dos dados. E aí é o Z calculado que eu vou obter o p-valor. Porque o p-valor é essa estimativa de erro do tipo 1 com base nos dados, tá? Então, eu vou lá com o meu valor 1,96. Ó, então deixa aqui. E vou procurar o meu valor 1,96 na tabela, ó. 196. Deve ser esse valor aqui. Vamos só ver se é ele. Ou esse. 1,90. Ops. 1,96. Deixa eu ver lá em cima. Ó. Esse é 1,96. Esse é o nosso 1,96, o valor, né? Esse valor 47,50, parte de dentro da tabela, está relacionado a 1,96Z, parte de fora da tabela. Então, agora, esse valor aqui, lá no meu desenho, Z calculado, né, deu 1,96. Esse valor que a gente pintou ali, 0,47,5, ele é o nosso valor pintado da tabela, certo? Então, isso aqui vale 0,4750. Se essa área pintada de 0 até o nosso 1,96 vale 0,4750, quanto vale a nossa área à direita desse 1,96? Para fechar o 0,50, o 50%. 0,5 menos isso. 0,0... 0,025. Isso? Isso. Que esse é o nosso p-valor, se o teste é unilateral, mas se fosse bilateral, esse é o cuidado, eu teria que multiplicar por 2. Como o nosso teste é unilateral, é só a caudinha da direita. Então, como tu disse, 0,5 menos isso. 0,025. Beleza? Certo. Entendi. Tá? E aí, lá no problema, eu tenho que... Ali não pergunta, né, qual é o valor. E sim dizer, então, que ele tá aqui no meio do caminho, ó. Ele está aqui, entre 0,01 e 0,025, incluindo ele, ó, porque aqui não inclui ele. Tá? Vamos aproveitar que a gente está aqui e vamos fazer de conta que fosse um T. Que o que eu estivesse fazendo aqui fosse uma estatística T, tá? Então, agora eu vou para a tabela T, ok? Na T, eu tenho meus graus de liberdade. Então, vamos fazer de conta, vou pegar um exemplo aqui, ó. Peguei aqui. Então, eu vou limpar aqui algumas coisas, tá? Então, não é uma proporção. Vamos só pegar alguns exemplos. Vamos supor que o meu N... Deixa eu tirar essas coisas todas aqui. Deletei. O meu N fosse 15 observações, tá? O meu alfa é 1%. 1%, perdão, 10%. Vamos supor que o meu T calculado tenha sido 3, redondo, tá? Para facilitar a vida. Botei ali, pertinho. E eu vou ter que obter agora, vamos fazer o caminho todo inverso, tá? Na tabela, eu quero achar o nosso T crítico. T crítico, tá? Então, tá aqui. Eu vou diminuir isso aqui para eu não perder e eu fico os dois na mesma tela para a gente conseguir enxergar. Ó, tá aqui, tá? Então, se o meu N é 10, perdão, se o meu N é 15, na T a gente precisa olhar os graus de liberdade. Então, vamos supor que eu esteja aqui num teste para uma média. Lembra quando o teste é para uma média, é N menos 1. Se fosse para duas médias, eu teria 2 Ns, né? Se fosse lá um caso do teste de correlação, seria N menos 2, porque eu tenho dois pares, né? X e Y. Tá? Então, vamos fazer de conta que aqui que eu estou testando é média, uma média, tá? Então, a minha H0 aqui, vamos botar a minha H0, seria mi igual a um valor, sei lá, vamos supor igual a 30, tá? Não, vamos botar aquele exemplo lá da pressão.
a pressão de 130, né? 130, 13 por 8, vamos dizer, né? Que geralmente é um valor considerado bom para a pressão arterial. E a minha H1 vai ser que este Mi é maior que 130. Vamos supor que seja isso, um teste unilateral. Depois a gente brinca se fosse bilateral, tá? Um teste unilateral. Então, eu tenho que ir aqui na nossa tabela T. Por que T? Porque não foi me dito qual é o valor da variância populacional, e o meu N é um N pequeno, não é acima de 30, que a gente já poderia usar a aproximação normal, tá? Então, por isso que estamos aqui na tabela T. Então, lá na linha do 14, tá aqui, ó. É na linha do 14 que eu tenho que olhar todos esses valores para fazer a minha conclusão, tá? Primeira coisa, para achar o T crítico, eu tenho que usar o nosso alfa de 10%. Como é um teste unilateral, eu vou procurar esse alfa por baixo. Então, vamos lá. Ó. Por baixo estão os meus limites unilaterais. Tá aqui o meu 10%, ó. 0,1 que estava lá, né? Que é o mesmo 0,10, que é 10%. Alfa de 10%. Eu vou subir aqui até a linha do 14, tá aqui, ó. 1,345 é o meu Z crítico. Então, veja, o valor associado ao alfa me dá o valor crítico. Então, 1,345. 1,345. Só aqui eu já conseguiria decidir. Como o valor calculado ultrapassa o valor crítico, rejeitamos H0. Tá? Ou seja, a nossa média populacional lá da pressão arterial maior que 130. Tá? Agora eu tenho que achar o nosso P-valor. P-valor é com base no T calculado. Então, a gente fez conta ali que o nosso T calculado tinha dado 3. Seguindo na linha do 14, eu vou tentar achar o valor mais próximo de 3. Ou entre que valores ele fica. Ó, aqui é um pouquinho menor que 3 e aqui é um pouquinho maior que 3. Então, eu sei que o meu P-valor eu tenho que encontrar no meio dessas duas colunas. Se fosse um teste bilateral, eu subiria para achar esse meu P-valor. Como é um teste no lateral, a mesma coisa que a gente fez para achar o T crítico, né? Eu vou descer para achar o meu P-valor. Então, o meu P-valor está no meio, aqui no meio, porque o meu valor calculado está no meio desses dois valores tabelados. Então, descendo, ó, eu sei que o meu P-valor está entre 0,5%, é isso, né? Porque aqui que é o 5%. Entre 0,5% e 0,25%, né? 0,25%. Então, no meio destes dois, esse intervalo é o intervalo do meu P-valor. Então, se eu tivesse lá no meu quiz, eu ia ter que marcar isso aqui, ó, porque está entre 0 e 0,01. Então, eu diria aqui 1 nessa caixinha. Entendeu, Leonardo? Entendi. Se fosse, vamos brincar agora, tá? Se fosse bilateral, então eu vou botar isso aqui para cá, porque tudo isso que a gente fez foi se fosse unilateral. Vou copiar aqui e vamos fazer de conta que fosse bilateral. Tudo aqui igualzinho, tá? Não vou mudar essas coisas para não confundir muito. O meu T calculado também deu 3, tá? Qual é o meu T crítico? É o mesmo? No teste, deixa eu trocar aqui primeiro, né? Aqui é diferente. Não sei como é que faz diferente agora no Excel, tá? Então, eu vou botar maior ou menor para dizer que é diferente. O meu valor crítico não é o mesmo, porque o valor crítico depende do alfa, mas também depende da hipótese alternativa. Então, se é bilateral, a minha tabela, eu tenho que olhar por cima, ó, porque aqui é unilateral. Então, eu vou lá em cima procurar o meu 10%, ó. Tá aqui o meu 10%. Então, se eu descer agora na linha do 14, esse é o meu valor crítico, 1,761. Então, 1,761. Certo? E o meu P-valor agora? Eu não tinha botado o P-valor aqui, né? Mas o meu P-valor aqui era um valor naquele exemplo ali, né? Entre 0 e 0,01. Era isso, né? O nosso intervalo. Aqui, eu tenho que procurar, então, o valor... aqui, para achar o valor crítico, eu usei, né, o nosso alfa bilateral. Para achar o P-valor, eu tenho que usar o meu valor calculado e olhar por cima, porque é bilateral. Então, voltando aqui agora na tabela, seguindo na linha do 14, eu vou... O mais próximo que eu achar de 3, é o mesmo lugar, né? O mais próximo que eu achar de 3, está entre esses dois valores. Só que agora, ao invés de eu descer, porque lá embaixo tem valores unilaterais, eu vou subir e ver que o meu P-valor está entre este valor e este valor. No caso, ele dava a mesma resposta, tá? Porque ainda é entre 0 e 0,1. Mas poderia dar um valor diferente, ó. Por exemplo, se eu tivesse dado aqui, o nosso valor seria entre 1 e 2%. E se eu for lá embaixo,
eu vou dizer que o meu valor é entre 0,5% e 1%. Isso já mudaria lá no quiz, porque aqui seria se o teste fosse unilateral e cairia aqui se fosse teste bilateral. Deu para entender, Leonardo? Entendi, sim. Tá? Então tem que ter esses cuidados aí, tanto para achar o valor crítico, se eu divido ou não divido, né, o meu alfa, e depois para achar o meu p-valor, que eu vou usar o valor calculado, que é com ele que eu vou ir na tabela e procurar o valor, o p-valor, né? Usando o valor calculado, eu acho o p-valor. E eu vou ver, então, se eu tenho que ir para cima, bilateral, ou para baixo, unilateral, ou lá na z, se aquele valor que eu calcular da caudinha, eu preciso ou não preciso multiplicar por 2. Multiplico por 2, são dois lados, quando for hipótese alternativa bilateral. Se não, é só aquela caudinha que aparece ali. Tá? Então, esses são os cuidados que eu te disse ali, né? Que aparece, né? Como uma pergunta bastante semelhante à tua, lá no vídeo do canal. Tá? Então, depois eu vou colocar esse teu vídeo aqui também. Certo? Mais alguma dúvida? Certo. Não, acho que é isso de dúvida que eu tinha. Tá, perfeito. Bom, te desejo, né, uma ótima prova. Qualquer dúvida que tu tiver até o dia da prova, né? Se vai ser amanhã, se vai ser sexta ou sábado, coloca lá no Moodle pra gente, que a gente auxilia aí, né? Na solução por lá pelo fórum de dúvidas. Pode deixar. Muito obrigado. Feito? Obrigada pela presença, Tchau, tchau, boa boa tarde. prova lá e sucesso. Beijo, beijo.